Olá pessoal, nesse vídeo vai ser um react aqui a um corte da Multiversal, que ele diz um trecho ali do Afrahat, né? E Afrahat foi um monge ali da Síria no século III. Ele tinha ascendência iraniana do Império Sassânida. Ele escreveu uma série de homilias, né, sobre a doutrina cristã. Entre as principais obras dele está a chamada Manifestações, que é de uma fase posterior da vida dele. Era um monge, né, asceta, celibatário, talvez tenha sido um bispo, tá? E contemporâneo de Efrém, o sírio, um pouco mais jovem que ele. Bom, o que ele vai escrever então no texto dele? Segundo a Multiversal, o Afrahat está defendendo a tese da Multiversal, de que Jesus veio para anunciar o reino de Roma, a liderança de Roma, e que todos prestem culto a Roma agora. Essa foi a mensagem de Jesus e que o Afrahat estaria dizendo. Bom, não é isso que o Afrahat está dizendo, né? Vou trazer aqui o trecho, vou colocar todos os links aqui embaixo, né? Ele diz assim: porque os seus dois ramos são os dois reinos, e o seu interior que está devastado é Jerusalém. Muitos servos foram-lhes enviados pelo Senhor da vinha, e eles o mataram, e não enviaram os frutos ao Senhor da vinha. Depois dos servos foi enviado o filho amado, para receber deles o fruto e devolvê-la a quem lhe o enviou. E eles o agarraram e lançaram fora da vinha, e cortaram as espigas do espigo da vinha, e fixaram suas mãos, e ele teve fome, pediu-lhes comida, e tomaram e lhe deram fel do fruto da vinha. Ele estava com sede, pediu-lhes de beber, deram-lhe vinagre, e ele não quis beber, e teceram uma coroa de espinhos. Está descrevendo o sofrimento de Jesus, né? E a parábola da vinha, né, que aparece lá nos evangelhos, né? Pois desde o momento em que a vinha foi feita, ele exibiu esses frutos. Por isso seu senhor arrancou e lançou no fogo, e plantou vinha boa, frutífera, que alegram o lavrador. Essa vinha boa, frutífera, são os cristãos, né, que vieram depois aí disso aí. Pois Cristo é a vinha, e seu pai é o lavrador, e os que bebem o seu cálice são as videiras. Portanto, foi formada a vinha, e além disso, em sua vinda, ele entregou o reino aos romanos, como são chamados os filhos de Esaú. E esses filhos de Esaú guardarão o reino para seu doador. Então veja, esse domínio de Roma, ele é visto como temporário. Não é o objetivo final da coisa. Eles guardarão o reino para o seu doador, que ainda vem, tá? Então, aqui pro Efrahat, as coisas não estão consumadas ali na destruição de Jerusalém, tá? Prossegue ele. Pois um campeão poderoso, cujo nome é Jesus, virá com poder e carregado com a sua armadura todo o poder do seu reino. E procure e veja também pelo Poltax, ele foi inscrito entre eles. Está falando o censo de Quirino. E como ele foi inscrito pelo Poltax entre eles, ele também os socorrerá. E seu estandarte abunda naquele lugar, e eles estão vestidos com sua armadura, e não serão encontrados em falta na guerra. Então, quando ele diz, ele também os socorrerá, ele está se referindo àqueles com quem Jesus foi contado no censo romano, né? Então, implicando que ele socorreria tanto aos judeus quanto aos romanos, ou mais amplamente, a humanidade sobre o domínio romano. É isso que ele está querendo dizer. Isso se alinha com a ideia cristã de que Jesus veio para salvar a todos, judeus e gentios, incluindo os romanos. Aí ele prossegue assim, o Afrahat. Mas e se ele tivesse dito isso sobre eles, os judeus, por que eles, os judeus, estão trabalhando no serviço entre os gentios? E se disserem que ainda não aconteceu tudo isso, então perguntamos: o reino que será dado ao Filho do Homem será celestial ou terreno? E eis, os filhos do reino estão selados e receberam a emancipação deste mundo, pois uma vez que existe agora, não estará disposto a ser submetido ao poder do rei, que virá e tomará para si o seu reino, mas guardará suas promessas com honra, para que quando ele vier para destruir o reino,
Quando ele vier para destruir o reino, ele não passa a atacar eles com raiva. Pois quando aquele de quem é o reino vier em sua segunda vinda, ele tomará para si tudo o que ele deu, e ele mesmo será o rei para todo sempre, e seu reino não passará, porque é um reino eterno. Então, o Afrahat, ele não está nesse período, ele está dizendo que isso é uma coisa que ainda vai acontecer, né? Está vestido com a sua armadura é uma referência metafórica a uma preparação espiritual para esse novo tempo. Essa metáfora é usada em Efésios 6,11, quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, que inclui a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Estar vestido com essa armadura significa estar espiritualmente preparado para as adversidades e tentações que virão pela frente. O texto parece referir, então, portanto, a Jesus de Nazaré. Ele menciona um campeão poderoso, cujo nome é Jesus, que virá com poder e protegerá o reino, sugerindo um contexto messiânico relacionado com Jesus. Né? O texto fala sobre uma transferência de poder entre os filhos de Jacó e os filhos de Esaú. E depois menciona que o reino será guardado para o seu verdadeiro dono, que é Jesus. Isso está alinhado com a visão cristã que Jesus, como Messias, virá para estabelecer o reino de Deus. Há também uma referência no texto às palavras de Daniel, o que indica uma conexão com as profecias bíblicas do Antigo Testamento, que os cristãos acreditam estar sendo cumpridas em Jesus. Portanto, o texto ele se refere a um comentário de uma interpretação cristã que associa figuras bíblicas, né, ao papel de Jesus. Esaú e Jacó são os filhos de Isaac, netos de Abraão. Enquanto Jacó é associado aos israelitas, ao povo de Israel, Esaú é associado aos edomitas. Por isso que associa os romanos a Esaú, tá? Que é aquele outro povo que não é o povo de Israel. Na narrativa bíblica, Esaú vendeu seu direito de primogenitura a Jacó, e Jacó, com a ajuda de sua mãe, Rebeca, também obteve a bênção de Isaac, que era destinada a Esaú. Então, os filhos de Esaú são como os romanos. No texto, quando se diz os romanos, como são chamados filhos de Esaú, sugere uma identificação simbólica dos romanos com os filhos de com Esaú. Isso pode ser uma forma de denotar os romanos como um povo estrangeiro ou gentio, que, como Esaú, está em um papel de domínio sobre Israel, que são os filhos de Jacó. A frase guardar o reino para o seu doador sugere que os romanos estão num papel temporário de administradores do reino, até que o legítimo dono, na perspectiva cristã, que é Jesus, deverá vir para reivindicar este reino. Então é uma autoridade temporária dos romanos e subordinada ao plano divino. Então, quando ele diz ele entregou o reino aos romanos, como são chamados os filhos de Esaú, ele está usando uma metáfora bíblica para indicar que os romanos estão, momentaneamente, numa posição de poder sobre Israel. Mas essa situação é temporária, ela parte de um plano maior, no qual o reino será totalmente entregue ao seu verdadeiro dono, que é Jesus. Então é essa a perspectiva. Será que o objetivo aqui é fazer com que os cristãos adorem a César? Não, é uma perspectiva temporária o domínio romano. É isso que o Afrahat está dizendo. Esse é o contexto mais razoável para essas que eu entendo do texto do Afrahat. Muito obrigado, então.